Alô? Agora sim. Alô? Beleza. Temos áudio. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos. A gente vai falar um pouquinho sobre linguagem, vamos falar um pouquinho de filosofia. Agora o som tá chegando bom. Deixa eu baixar aqui. Só para ver como é que tá. Deixa eu ativar meu chat. E vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de linguagem, vai falar um pouquinho de filosofia. Tem algumas coisas aqui que eu quero ver com vocês. Hoje o tema da nossa aula é fake news. A gente vai entender um pouquinho melhor o que é fake news, o que não é fake news e o que a gente deve fazer como sociedade em relação a esse tema. Fala aí, Miguel, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos começar. 7:05. Vamos começar. Deixa eu ajeitar aqui a minha saída para ver se não trava para vocês aí. Não? É no YouTube, ela? É no YouTube. Vamos lá. Deu uns quadrinhos perdidos aqui. Vou tentar corrigir para ficar bacana. Bom, tá aparecendo aqui para mim que a transmissão tá boa. Vamos continuar. Vamos começar efetivamente. Bom, gente, hoje o papo é um papo mais cabeça, né? A gente vai ter um começo um pouquinho mais conceitual e depois a gente vai entrar em exemplos propriamente ditos, tá? A gente vai falar de casos de fake news que aconteceram, que estão acontecendo, mas antes a gente tem que dar uma passada pela linguagem, pela filosofia, para a gente chegar onde a gente precisa efetivamente, beleza? Quando a gente fala... Vou pegar um caso recente aqui para que a gente possa tratar, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do que está acontecendo hoje, né? Quem entrou no Instagram hoje viu várias pessoas colocando ali uma imagem, né? Toda preta em protesto. O que é aquilo? O que significa aquilo? Aquilo é um protesto, né? Contra um ato que aconteceu nos Estados Unidos, contra um policial que, ao prender um homem negro que teria cometido um crime, ele acabou matando esse homem que ele estava tentando prender, que ele estava contendo ali. E isso, obviamente, né, gerou uma grande revolta, principalmente dentro da comunidade americana, a comunidade negra americana, mas não só dentro dessa comunidade, o que gerou uma série de protestos, gerou quebra-quebra, gerou uma revolta ali. Então, você já tem nos Estados Unidos alguns movimentos que vêm de algum tempo pela igualdade de direitos, movimentos contra o racismo, o que é perfeitamente compreensível e aceitável, né? Ninguém quer conviver com esse tipo de situação. Porém, né, ou além disso, o que também acontece nesses momentos onde existem protestos, onde existe um clamor popular, onde existe revolta contra alguma coisa? Muitas vezes existem excessos, né? E isso também se deu nos Estados Unidos. Você viu pessoas quebrando lojas, você viu pessoas incendiando carros, você viu pessoas saqueando comércios e você viu pessoas tentando defender esses comércios. Você viu pessoas tentando se colocar entre essas pessoas que estavam protestando ou que estavam inseridas no meio das pessoas que estavam protestando
e que estavam pichando, que estavam quebrando coisas, e deu para ver vários casos aí, foram noticiados, né, apareceram nas redes sociais, de pessoas que estavam lá defendendo seus bens, defendendo seu patrimônio e foram agredidas. Inclusive, houve também mortes por causa disso. Então, aonde a gente está nesse processo, o que a gente precisa para entender o que está acontecendo, né? A gente precisa de um conhecimento mais profundo da linguagem. A gente precisa entender melhor como a gente se refere a essas situações para que a gente consiga lidar com isso e organizar isso. A linguagem ela vai ser a responsável por organizar todo esse caos, toda essa bagunça que está acontecendo, para que a gente entenda até que ponto existe uma situação onde o protesto é válido e a partir de que momento aquele protesto ele deixa de ser algo produtivo, algo que vai trazer um benefício para a sociedade e que, na verdade, vai prejudicar outras pessoas, vai causar outras mortes de pessoas que não têm nada a ver, que não cometeram crime nenhum, que não cometeram delito nenhum, estavam ali apenas tentando resguardar o seu próprio patrimônio, né? A gente vai usar a linguagem para fazer isso. Eu vou pegar um exemplo aqui, que eu peguei do Raul Martins, que ele fala de um mito mesopotâmio de um deus de 100 olhos, a cabeça dele era toda cheia de olhos, e esse deus lutava contra uma serpente, derrotava a serpente, e ao derrotar a serpente, ele, com os pedaços dessa serpente, ele construía o mundo, tá? Falando simbolicamente, o Deus não é necessariamente Deus, a serpente não é necessariamente uma serpente, os olhos não são necessariamente olhos, né? Esse mito ele traz uma série de símbolos. Então, o que é a serpente nesse mito? A serpente é o caos. O que são os olhos desse Deus? Esses olhos desse Deus eles são o entendimento, tá? E o que é o Deus em si? Ele é o poder da humanidade. Então, esse mito fala sobre a capacidade da humanidade em transformar o caos em ordem. E essa capacidade vem do entendimento. E esse entendimento ele vem para a gente através da linguagem, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que a internet deu uma piscadinha e voltou. Beleza, vamos continuar. E esse entendimento que eu estava falando, ele se dá através da linguagem, tá? Então, o que a gente vai fazer para entender a linguagem? A gente vai lá para o início do processo, a gente vai lá para quando não havia linguagem, não havia escrita, né? A gente já precisou de recursos como desenhos, como pinturas, né? A gente não tinha palavras, a gente não tinha uma estrutura gramatical definida, sintática definida para se comunicar, e no princípio da linguagem a gente tinha 3 elementos básicos. Que elementos são esses? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Esses 3 elementos, eles estão representados nisso aí. Isso é chamado triângulo semiótico de Peirce, tá? Leva o nome do cara que primeiro desenhou isso aí, o Charles Sanders Peirce, que foi um filósofo lá do século XIX, iniciozinho do século XX. Ele viveu até o iniciozinho do século XX, 1914, se eu não me engano, tá? Então, o que o Peirce mostra pra gente? Deixa eu pegar aqui o nosso cavalo como exemplo. A gente tem um signo, que é a palavra cavalo. A gente tem o significado, né, dessa palavra. Nessa figura aqui você vê significado interpretante, né, que é a definição de cavalo no dicionário. O que é um cavalo? Um cavalo é um animal quadrúpede, mamífero, que tem pelos e tal.
E a gente tem também o cavalo em si, né? O cavalo seria o referente. Então, quando a gente fala de alguma coisa, a gente está falando dela mesma na realidade, no mundo real. A gente não está falando de uma figura, a gente não está falando de um conceito, a gente está falando de um cavalo que existe. Alguém já viu um cavalo, já descreveu um cavalo, esse é o nosso referente. Por que a gente está falando do Triângulo de Peirce? Por quê? Porque quando a gente fala de animais ou a gente fala de objetos, é muito simples a gente entender que aquela palavra tem um significado e aquele significado tem um retrato na realidade. Mas quando a gente está falando de outras coisas, como por exemplo de um sentimento, a gente não consegue ver aquele sentimento. A gente não consegue tocar aquele sentimento. Então a gente precisa de outras capacidades para entender do que a gente está falando. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cor, a gente também tem que ter uma capacidade de abstração um pouquinho maior, né? Se eu te pedir para pensar na cor vermelha, por exemplo, você está vendo no vídeo, provavelmente você vai pensar numa camisa vermelha ou numa caneta vermelha. Você não vai pensar no vermelho sozinho. Se eu te falar para pensar em azul, você vai pensar no céu, você vai pensar no mar, você não vai pensar na cor isoladamente. A cor é algo que a gente precisa agregar algum outro ente para que ela faça sentido na nossa cabeça, tá? Deu outra piscada aqui nessa internet, deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Deveria estar funcionando, tá? Bom, mas vamos aqui, qualquer coisa eu pego o gravado e subo o gravado para vocês se a transmissão não ficar legal, tá? Então, voltando lá. E quando eu falo de conceitos, é mais difícil ainda a gente dar base para esse conceito, a gente dar firmeza para esse conceito. Então, hoje a gente vai falar de quê? Hoje a gente vai falar de fake news, né? A gente pega, né, uma notícia, a gente pode ler uma notícia, mas o que caracteriza? Qual é, primeiro, a definição, né? E segundo, qual é o referente de uma notícia falsa, de uma fake news? É realmente uma notícia falsa ou aquilo é uma figura de linguagem para representar alguma outra coisa? É importante que a gente faça essa distinção, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto a gente sempre deve ter em mente que para a gente entender o que alguma coisa a gente precisa desses três aspectos. A gente precisa de signo, a gente precisa de significado e a gente precisa de referente. É muito comum que, por falta de experiência, a gente não tenha o referente, tá? Ou por falta de capacidade mesmo de ter um referente, né? Então, não tendo capacidade de ter esse referente, o que vai acontecer? Esse conceito ele vai ficar um pouquinho menos firme na nossa cabeça. A gente vai completar esse conceito com a nossa imaginação. Então, vou dar um exemplo disso para vocês. Eu posso nunca ter visto um determinado animal, mas se eu leio, se eu vejo desenhos, se eu vejo fotos daquele animal, eu consigo, com a minha imaginação, melhorar a qualidade desse meu referente, tá? O pessoal me avisou aqui que voltou, travou e voltou. De qualquer maneira, tá gravado aqui. Qualquer coisa a gente posta o gravado depois, tá? Se o ao vivo ficar com uma qualidade não muito boa, a gente posta o gravado, tá? Então, voltando lá. Se eu leio muito sobre um animal que eu nunca vi, eu posso construir esse referente na minha cabeça, tá? Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil. O grande problema é o seguinte: imagina que eu não sei nem direito o significado daquilo ali, né? E isso acontece quando a gente não trata diretamente com um termo mais técnico, mais preciso, mas quando a gente trata com figuras de linguagem que se referem a algo.
né? Então, por exemplo, esses protestos lá nos Estados Unidos, uma das entidades que participa desse protesto, né, que toma a frente muitas vezes, que aparece mais na mídia, são entidades chamadas de antifas. O que são antifas, pessoal? Antifas é uma junção de palavras que quer dizer antifascismo, tá? Anti faz antifascismo. Beleza. E essa entidade antifascista, obviamente, ser antifascista é algo muito bom, né? Ninguém quer ser fascista, ninguém quer ser comparado aos governantes da Itália na Segunda Guerra ou no início do século, né? Ninguém quer ser comparado a Mussolini. Então, ser antifascista é algo muito bacana. Quando essa entidade se autodenomina antifascista, ela está fazendo o seguinte, ela está dizendo, olha só, toma muito cuidado, porque se eu for contra você, é porque você é fascista. Ou se você for contra mim, você é um antifascista. Que tipo de pessoa é você se você é um antifascista? Então, fica meio que uma coisa à prova de crítica, né? À prova de debate. Você nunca vai poder criticar a ação de uma organização dessa, por mais que ela quebre carro, por mais que ela toque fogo em loja, por mais que ela bata em velhinha, e bater em velhinha não é um exagero, tem vídeo disso. Então você bate na velhinha e você fala, não pode bater na velhinha. Você está sendo antifascista, você está sendo fascista. Isso se dá por quê? Isso se dá porque alguns termos, eles são tão usados, né, atualmente, que eles meio que perdem um pouco do seu significado próprio. O significado desses termos fica confuso. Lembra que a gente estava falando que precisa de um signo, que é a palavra, no nosso exemplo, a palavra fascismo, de um significado, que é a definição de fascismo que está ali no dicionário, e de um referente, né? Fascistas existiram? Sim, né? Eu, graças a Deus, nunca conheci nenhum. Então, a minha imaginação vai precisar completar essa imagem para eu entender de verdade, né? Tomara que eu nunca entenda 100%, o que é uma pessoa fascista, né? Eu tenho já essa limitação, a maioria de nós tem essa limitação. Agora, eu sei qual é o significado? Pô, tá aí, eu sei. Eu já fui lá, eu já vi no dicionário, eu já entrei na internet, eu já pesquisei o que é o fascismo e o que é ser fascista, tá? E dá para ver, dá para entender claramente. Se você teve para você esse significado banalizado, corrompido, o signo perde a função. Porque você não tem nem o referente, nem o significado. Você não tem onde amarrar esse signo. Esse signo ele pode dizer qualquer coisa. Ele pode ser extremamente genérico a ponto de dizer eu sou antifascista, qualquer pessoa que esteja contra mim, qualquer pessoa que me critique é um fascista, tá? A mesma coisa acontece com fake news. O que é uma fake news? Onde nasceu o termo fake news, né? Fake é falso, news é notícia, notícia falsa. Esse termo ele já tem em si um significado. Se você sabe o que é uma notícia, se você sabe o que é falso, você entende o que é uma notícia falsa. Uma notícia falsa, obviamente, é uma notícia que não é verdadeira. Agora, uma notícia não verdadeira, ela pode ter algumas nuances, né? Ela pode ser um erro, né? Existem notícias que a gente pega, lê no jornal, e dias depois, horas depois, elas são retratadas, né? Aquela notícia não era uma realidade, ela não condizia com a realidade, logo ela era falsa. A gente está falando disso quando a gente se refere a fake news? Não, a gente não está falando disso quando a gente se refere a fake news. A gente está falando de uma outra coisa, né? Existem notícias que são distorcidas, né? E isso
vai depender muito da intenção de quem dá aquela notícia e vai depender também do quão ideologizada é aquela notícia, né? O viés zero, né? A perfeição, a questão de ser imparcial, a gente sabe que ela não é possível, né? Mas existem níveis de esforço na busca da imparcialidade, né? Eu posso me esforçar, eu posso ter alguns pudores na hora de tentar ser imparcial, ou eu posso simplesmente dar a minha livre interpretação para algum fato, para alguma coisa que aconteceu, tá? E a notícia ela pode ser realmente inventada, ela pode ser uma mentira, ela pode não ter nem pé, nem rabo, nem cabeça, ela pode ser uma completa viagem, uma completa fantasia. Quando a gente está falando de fake news, a gente normalmente está falando desse meio do caminho aí, né? Por quê? Porque uma notícia que ela é totalmente inventada, que ela é totalmente fantasiosa, tipo, olha, eu vi um dragão voador passando aqui, ele era verde, amarelo, vermelho e roxo, tinha 57 pernas, 4 cabeças. Cara, eu criei aquilo foi inventado, né? Ninguém pega um livro de ficção científica e fala, isso aqui é mentira. Todo mundo sabe que aquilo é mentira, aquilo não vai te enganar, né? Então, existem níveis e níveis. Por outro lado, se houve um equívoco sem intenção, sem maldade, o cara falou lá que o investimento para o ano que vem em educação é de 102 milhões de reais. Não é de 102 bilhões de reais. E aí o cara esqueceu, então o cara botou 10,2 e foi um erro, foi um equívoco. Isso vai ser retratado. Onde é que está o problema? O problema é quando aquela notícia ela é uma distorção da realidade. É quando ela parece real, mas ela tem coisas ali maliciosamente colocadas para que ela engane as pessoas, tá? Agora, isso traz um grande problema para a gente, né? Por quê? Porque mesmo sem intenção, o cara pode criar uma notícia falsa dessas. E aí a gente começa a ter que julgar as intenções das pessoas, né? E aí a gente entra na parte que efetivamente é prática desse negócio, né? Que é o seguinte, vamos ver exemplos de notícias ou leituras de notícias que foram incorretas ao longo dos anos, dos meses, né? Vou pegar um caso aqui para vocês, que foi um caso que aconteceu logo no início desse ano, né? A gente já viu que 2020 não é para amadores, né? Inclusive, parabéns a quem chegou ao final de maio. Você acaba de entrar na 6ª fase desse jogo. Costuma ficar mais difícil. Mas vamos lá, sem pessimismo. Essa notícia aí já é um apanhado, né? Isso foi quando, no final do ano passado, no iniciozinho desse ano, foi no dia 2 de janeiro, foi no início desse ano, um ataque de drones americanos matou um general iraniano chamado Qasem Soleimani, né? E isso teve uma imensa repercussão pela imprensa, né? Fizeram timelines, linhas do tempo como essa, né? E o clima na época, o que muitos analistas falavam na época, é que isso provavelmente precipitaria uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Irã, que provavelmente teria consequências catastróficas para a humanidade, né? Então, o Trump, mais uma vez, foi colocado lá como um cara que tinha feito algo muito impensado, que os iranianos iam reagir e que aquilo ali ia dar muito errado, ia ser um problema muito grande para a humanidade. Acabou não se confirmando, né, essa leitura do que aconteceu, e o mundo não acabou
aí logo no início de 2020, tá? Óbvio que as notícias, quando a gente passa um tempo, né, principalmente as que estão na internet, que é o recurso que a gente tem nesse momento, elas são retratadas, elas são editadas, então fica difícil você achar os posicionamentos mais incisivos, mais assertivos, quando você fala de assuntos como esse. Mas o clima no início do ano, se alguém tem uma memória um pouquinho melhor, era esse clima de agora ferrou, vai ter guerra nuclear, vai acabar tudo, o Trump fez besteira, não podia ter matado esse cara, os iranianos vêm com tudo agora e vão para cima dos Estados Unidos, que acabou não se confirmando, tá? Óbvio, o ataque aconteceu, o ataque de drones, houve a morte desse general, o próprio presidente americano deu a notícia e contou que isso tinha acontecido, mas boa parte daquelas análises catastróficas ali da época, elas se mostraram equivocadas, né, pelo menos até o momento. Isso vem de onde? Né? Vai ter gente que vai te falar o seguinte, olha só, jornal vende quando tem desgraça. Então, se você não falar que o mundo vai acabar, ninguém vai se interessar, ninguém vai ler. Então, o pessoal aproveita, dá aquela carregada na tinta e fala que agora foi de vez, agora não tem mais chance. Outras pessoas vão virar para você e falar, não, realmente, isso aqui exige um cuidado, exige uma análise, porque realmente existiu esse risco, a situação geopolítica. Você vai ter as duas correntes, né? É certo ou errado dizer que isso é uma notícia ou uma análise falsa que está ali só para vender ou que não realmente houve um problema? Essa é uma situação muito, muito, muito tênue disso aí. Então, é muito de opinião, né? Tem uma outra notícia que eu separei aqui para vocês, que foi essa aqui, tá? A última atualização dessa página, pelo que está aqui, foi no dia 28 de março. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Estudo propõe mais de 1 milhão de mortes por Covid-19 se Brasil não tomar ações adequadas. Tá? Então, isso está baseado no famoso relatório do Imperial College de Londres. E o que esse relatório dizia para a gente? Ele dizia isso aqui, olha só. Né? Aqui nessa época já se falava da hidroxicloroquina, já se falava do favipiravir, né, lá no finalzinho de março. E aí o que o Imperial College dizia? Ele propunha 3 modelos para o Brasil. Primeiro modelo, sem intervenção nenhuma, né? E aí falava 187 milhões de infectados, que é a população inteira do Brasil, né? Mortes por Covid, 152 mil mortos, né? Mais de 6 milhões de pessoas hospitalizadas e 1 milhão e 500 mil pessoas com necessidade de UTIs, tá? Isso era se não houvesse nenhum esforço. A gente tá... É um modelo, né? E é um modelo que talvez já de cara incorreto, porque não é possível que 100% da população contraia o vírus de maneira espontânea, né? Mas beleza, vamos lá para a segunda hipótese, né? Com distanciamento social da população inteira. Com distanciamento social da população inteira, o total de infectados cairia para 122 milhões, né, de pessoas. Caiu, mas ainda é muita gente, né? E as mortes por Covid seriam 627 mil, né? Metade, quase pouco mais da metade do caso anterior, mas ainda um número muito grande, alarmante de mortes. Um pouco mais da metade das pessoas ficariam hospitalizadas, quase 3 milhões e meio de pessoas, e 830 mil pessoas necessitariam de UTI. Óbvio, a gente não tem nada perto disso em número de leitos, mesmo depois de todas as projeções de hospitais de campanha, até porque muitos desses hospitais
não foram concluídos. Se vocês escutarem um barulho, é uma calopsita que tem aqui, louca, que está coberta aqui atrás de mim, mas ainda continua fazendo barulho. Tá? E aí, com distanciamento social aprimorado para idosos. Né? Então, essa terceira hipótese aqui é 100% de isolamento, a gente nunca bateu perto disso, né? E aprimorado para idosos. Idosos ficariam, não sei o que isso quer dizer, mas ficariam mais isolados ainda, né? Isso diminuiria o número de infectados em pouco mais de 1 milhão e quase 1 milhão e 200 mil. O número de mortes cairia 100 mil mais ou menos para 529 mil e o número de pessoas hospitalizadas ainda estaria em 3 milhões e 200 e o número de pessoas internadas em UTI 700 mil. Gente, vamos dar uma olhada em onde é que a gente está agora? Vamos dar uma olhada. Esse modelo aqui do Imperial College foi o modelo que norteou boa parte das medidas, né? Então, o que a gente tem aqui? Se a gente pegar aqui, ó, também a adoção das medidas, né? Se as medidas fossem tomadas o mais rápido possível, a gente ainda teria 11 milhões de infectados e a gente ainda teria 44 mil mortes, tá? Com 250 mil pessoas hospitalizadas. Onde é que a gente está nesse momento, né? A gente está com 526 mil pessoas que já tiveram a doença e a gente já teve 29 mil mortes no Brasil, tá? E agora a gente já nota que parece, aparentemente, pelo tamanho da população e pela experiência que a gente está vendo nos outros países, que a gente já chegou agora há pouco ao pico, ao ponto onde houve maior contágio da doença e que isso deve reduzir aí nas próximas semanas. Então, teremos ainda mais casos, teremos ainda mais mortes, mas bem menos do que temos nesse momento, né, ou na semana passada. Então, se vocês pegarem outras situações, outras previsões do Imperial College, em outras pandemias, a gente teve situações parecidas em 2009, em 2003, existe uma constante nas previsões do Imperial College. Elas sempre se mostram mais graves e mais sérias do que efetivamente a gente vê acontecendo quando ocorre um momento de pandemia. Então, aí já é um caso que a gente se pergunta o que será que, né? O que será que seria necessário fazer em termos de ajuste de parâmetro, né? Já é a terceira vez que eles apresentam essa conta do que ocorreria numa pandemia, é a terceira vez que eles se equivocam para mais. Será que não está na hora de alguém lá falar, peraí, cara, a gente está errando, vamos corrigir isso aqui? Quantas vezes esse erro ele pode acontecer para que isso seja tido como ainda uma boa intenção de pesquisadores ou apenas um movimento publicitário para justificar funding, para justificar recursos, né? Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar, precisa entender. Será que dá para errar para mais, para sempre e não ter problema nenhum? Né? Isso é uma pergunta interessante. Aqui, vou compartilhar com vocês. Essa notícia foi a notícia da última semana que a gente teve aula presencial lá na escola, né? Guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita derrubou o preço de petróleo. Os dois países entraram em negociações, já havia uma queda da demanda do preço do petróleo antes, havia uma queda também ocasionada pela redução de atividade na China por causa do coronavírus. Houve uma reunião entre esses países
para que houvesse uma redução na produção. A Rússia não aceitou e a Arábia Saudita fez o seguinte, ela falou, vocês não vão querer reduzir? Tudo bem, então o que a gente vai fazer agora é ampliar. Isso fez o preço derreter de uma hora para outra, caiu 30% num dia e a bolsa no mundo inteiro despencou também por causa disso. E mais uma vez foi anunciado o fim do mundo como conhecemos, né? Já tem coronavírus aí, já tem agora com esse problema do petróleo aí que não volta mais mesmo, né? E o que a gente tem visto, né, na contramão disso é que o mercado americano já se recuperou, o mercado brasileiro um pouquinho atrás, mas mais uma vez a análise se mostrou incorreta, a análise se mostrou mais pessimista do que havia, do que a realidade, né? Do que a realidade provou ser depois, tá? Então, gente, a gente tem essas situações aí. A última situação que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Vou botar aqui na tela de novo. Essa já é uma situação um pouco mais antiga, é da década de 90. Vou pegar aqui do Wikipedia mesmo, que a gente consegue ter uma noção do que aconteceu. Deixa eu tentar dar um jeito aqui. Se essa internet melhora um pouquinho. Será que agora vai? Deixa eu ver. Vamos ver. Reconectamos, vamos ver se melhora agora. Vamos lá. Essa história aqui foi a história de uma escola em São Paulo, bairro bacana lá de São Paulo, bairro da Aclimação. Tem um parque muito bonito ali, onde os proprietários da escola eles foram acusados injustamente pela imprensa de abuso sexual contra alunos do que hoje seria o pré-1 dessa escola, tá? Isso foi um caso que saiu em vários jornais, né? Todos esses meios de comunicação aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou. Todos esses meios de comunicação aqui foram processados porque eles veicularam notícias sobre esses donos de escola e funcionários de escola que estavam cometendo o crime de molestar crianças de educação infantil. Logo em seguida, em 95, ele foi provado que era tudo mentira, que nada daquilo tinha base, né? Houve uma... Vamos ler aqui, né? Que esse é um caso famoso. Houve um problema de cobertura parcial por parte da imprensa e conduta precipitada e muito questionada por parte do delegado de polícia Délcio Lemos, responsável pelo caso, que supostamente teria agido pressionado pela mídia televisionada e pelas manchetes de jornais. Tá? Então, o caso foi arquivado por falta de prova, ficou comprovado que não havia nenhuma prática irregular naquela escola. E depois, óbvio, a retratação não foi capaz de desfazer o dano, né? Tem aqui as imagens do que aconteceu, de algumas manchetes da época, por exemplo, né? E a escola fechou,
né? Os donos tiveram problemas de saúde, traumas relacionados ao que aconteceu, e depois de um tempo foi desmentido, né? E os donos da escola na época processaram tanto os veículos de comunicação, né, quanto os jornais que publicaram isso, né? Então, vocês veem aqui coisas que aconteceram na época, né, da acusação de algo que não acontecia, né? E aí você vê, os pais entraram na onda, começaram a denunciar, e nada disso se provou realidade. Esse aqui sem dúvida nenhuma, é um caso de fake news, e sem dúvida, e talvez seja um dos maiores casos de fake news do Brasil, tá? Houve condenações, no caso aqui, por exemplo, você consegue ver aqui que redes de televisão que foram condenadas a pagar, mas esse pagamento, esse processo, ele ficou 25 anos correndo. Ele foi até o Supremo, mesmo estando comprovada a irregularidade, tanto as emissoras quanto o Estado recorreram exaustivamente e conseguiram atrasar o pagamento, né, dessas indenizações por 25 anos, né, mostrando aí que não houve, por parte dos envolvidos, por parte das pessoas que cometeram essa injustiça, a capacidade de reconhecer e pagar por esse erro aí, tá? Então, esse é um caso que definitivamente não tem como a gente tratar de outra forma. E aí a gente entra no seguinte ponto. Mas será que lá em 1995, sem ainda o advento da lei da fake news, da CPI da fake news, como é que essa escola conseguiu processar esses jornais e o Estado? Porque isso é um crime de calúnia, isso é um crime que gera dano moral, né? E isso tudo está previsto na lei brasileira, tá? Então, não existiria a necessidade de acrescentar nada sobre fake news no Código Brasileiro de Processo Penal, porque já existem os instrumentos que tratam de notícias falsas, de notícias que prejudicam outras pessoas, tá? O problema do que aconteceu com essa escola e do que aconteceu com as pessoas envolvidas foi a demora da justiça brasileira. E essa demora a gente vê para todos os casos, a gente não vê para uma lei em particular ou para outra, tá? Então, gente, para a gente fechar aqui, o que a gente viu hoje? A gente viu que, apesar desse termo fake news ter sido cunhado pelo próprio Donald Trump na campanha presidencial, na última campanha presidencial, quando ele acusava órgãos de imprensa americanos de inventarem notícias falsas contra ele mesmo, e ele ficava lá no discurso dele falando that's fake news, a possibilidade de uma notícia errada ser veiculada e ser amplamente veiculada com dolo, com culpa, não é uma possibilidade nova, tá? Outra coisa que a gente viu é o seguinte: existem análises incorretas e análises tendenciosas o tempo todo quando a gente lida com os meios de comunicação. E essas análises, elas tendem sempre a ser mais pessimistas do que a realidade suporta, né? Pouquíssimas vezes a gente deixa de dar importância para algo realmente grave e é surpreendido lá na frente porque aquilo deu um problema muito grande, né? Normalmente o mundo vai acabar, normalmente o sistema vai ruir, normalmente as coisas vão dar completamente errado e todo mundo vai morrer, né? Isso é uma tendência que a gente tem quando a gente trata desses casos, tá?
a gente viu também que quando a gente tem termos muito genéricos para tratar de alguma coisa, principalmente coisas que não são objetos concretos, não são substantivos concretos, a gente corre o risco, né, de se perder naquele significado, né? Então a gente tem que ter muito claro que para a gente entender realmente algo, a gente precisa ou conhecer o objeto na realidade, porque aí é mais fácil a gente, com a palavra e com o significado daquela palavra, ter uma noção do que é aquilo, né? Ou a gente precisa ter uma imaginação muito rica, muito bem construída, para que a gente possa completar os buracos que faltam, né? Eu nunca vi um dragão de Komodo, mas já vi vários filmes dele, já li sobre o animal, então dá pra gente imaginar o que é aquilo, né? Muitas vezes a gente se depara com alguma coisa que a gente já viu imagem, que a gente leu, a gente fala, caramba, é diferente do que eu tinha imaginado, né? Por isso que é necessário que a gente tenha essa riqueza do nosso imaginário para conseguir alcançar aquilo que realmente é, né? E a gente precisa ter um cuidado muito grande com a distinção dos significados, para que a gente não fique só com uma palavra que pode ganhar qualquer conotação, que pode ganhar qualquer sentido, dependendo do contexto onde ela é colocada, tá? Isso na vida acadêmica da gente, na vida escolar, isso começa lá na educação infantil, quando a gente aprende a ler. A gente tem que conhecer verdadeiramente a nossa linguagem, não basta a gente sair interpretando as coisas pelo sentido que é dado a elas num determinado texto, numa determinada ocasião. A gente precisa disso tudo para fechar o que é alguma coisa no mundo real, tá? Então, espero que tenha dado para entender mais ou menos. Acho que a gente teve alguns probleminhas aqui na transmissão, mas não tem problema, isso ficou gravado. Se a transmissão não estiver legal, isso sobe daqui a pouquinho para o YouTube, para todo mundo poder assistir. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês, e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau!